Meus amados, meus queridos irmãos e irmãs, abençoados e abençoadas, você que me segue neste canal já há meses, pois o canal é novo, tem apenas 1 ano e alguns meses. Muito obrigado por visualizar, por divulgar, por compartilhar. Muito obrigado por assistir os meus vídeos e entender e compreender essas mensagens estas, cuja preocupação é a edificação, o crescimento e o fortalecimento de cada um enquanto aqui vivermos. Nós estamos aqui neste mundo, mas não somos daqui. Um dia cada um de nós recebemos um corpo de carne, e neste corpo de carne, o Todo-Poderoso, o único Deus soberano, colocou o nosso espírito que estava com Ele antes da fundação do mundo, para que aqui nesta vida pudéssemos viver em paz, vivermos tranquilos, vivermos na esperança de um dia voltarmos para o lugar aonde o Pai está, o Pai dos Espíritos. E a qualquer momento, cada um, como muitos já partiram, irão partir desta vida. E o arrebatamento individual se dará como já tem se dado com muitos que já se foram. A matéria volta ao pó da terra e o espírito, num corpo espiritual, semelhante ao corpo dele, nós não sabemos, não conhecemos, mas assim viveremos com ele por toda a eternidade. Eu quero ler uma palavra em Colossenses capítulo 1, versículos 26 e 27, que diz assim: o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. A eles Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Sobre o tema salvação, incerteza, dúvida ou convicção. Eu me lembro que durante a minha estadia no sistema religioso de quase 50 anos, desde a minha mais tenra idade, pois nasci em berço evangélico, meu pai foi pastor da obra da restauração, e então eu já ouvia falar que eu precisava aceitar Jesus como meu Salvador, que eu precisava arrepender dos meus pecados para que eu pudesse ser salvo. Era assim que eu aprendi, assim que eu cria. E também, influenciado por isto, preguei, ensinei ao longo de anos para muitas pessoas que elas também
precisavam se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus como Salvador, para que elas pudessem ser salvas e não ir para o inferno, este inferno criado pela religião como um lugar de tormento, aonde todos aqueles que rejeitassem a Cristo para lá iriam. Era assim que eu cria, era assim que muitos de vocês também creram, e é assim que muitos ainda hoje creem, principalmente aqueles que ainda estão lá no sistema religioso. Muitas pessoas chamadas de religiosas, elas não têm certeza da salvação. Elas têm dúvidas. Vivem na incerteza, na insegurança. Porque as instituições religiosas tiram dessas pessoas a convicção da salvação. Jó nos inspirou quando no capítulo 19, no versículo 25, ele disse: porque eu sei que o meu Redentor vive. Jó estava passando por momentos difíceis, de tribulações. Os amigos o abandonaram, poucos ainda o visitavam, e estes que lá visitavam Jó ainda criticava Jó, dizia que ele estava vivendo aquela situação por causa dos seus pecados. E ele, firme, convicto, seguro, ele disse para os seus amigos: eu sei que o meu Redentor vive e um dia ele há de se levantar sobre toda a terra. E eu verei Deus. Saulo, o perseguidor dos primeiros cristãos, judaizante, praticante, convicto, perseguidor da igreja, após ouvir a voz do Cristo ressuscitado, que disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele atônito caiu diante de um resplendor daquele lugar onde ele estava. E então ele agora abandona, ele agora deixa para trás tudo aquilo que ele acreditava, que ele praticava. E ele diz: eu sei em quem eu tenho crido. E assim nós, hoje, que temos a mente iluminada, que o véu de nós foi tirado, as mentes abertas, entendemos e falamos com certeza, com convicção, de que ninguém nos tira essa certeza de salvação. Ninguém nos arrebata da sua mão. Ele nos amou primeiro, ele nos escolheu primeiro. A salvação é na mente. O crer é no entendimento. O Espírito de Deus habita no nosso espírito. E esse Espírito que é de Deus, ele nos dá certeza que somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós somos guiados, somos dirigidos pelo Espírito Santo. Os líderes religiosos colocam dúvida nas pessoas, se elas são salvas ou não. Eu vivi durante anos essa incerteza, essa insegurança, dentro desses lugares que eles chamam de igrejas. Ora estava salvo, ora não estava. Porque era assim
que eles ensinavam, era assim que eles ainda ensinam, é assim que eles diziam, é assim que eles ainda dizem. Cuidado, irmão, para não perder a sua salvação. E o medo das pessoas ainda é grande. Elas têm medo do inferno, desse lugar criado pela Igreja Católica Apostólica Romana, por esse lugar de tormento, por esse lago de fogo. As pessoas têm medo do diabo, de Satanás, desse ser criado pela religião, como se eles existissem. E esse ser fica ao derredor das pessoas querendo tragá-las, quando o entendimento não é esse. Esse ser criado pela religião, que os seus líderes levam terror, pavor, medo às pessoas. E muitas pessoas frequentam esses lugares e se tornam membros desses lugares porque tem medo do inferno, tem medo do diabo, tem medo da morte. Porque não tem certeza, não tem convicção de que são salvos, de que são filhos de Deus. Que Deus os elegeu, os escolheu, que são predestinadas. E que ninguém lhes pode tirar essa certeza, essa convicção. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele diz: nem a morte, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus. Somos dele. Não tivemos livre-arbítrio para escolher isto. Ele nos amou antes que o amássemos. Ele nos escolheu antes que nós o escolhêssemos. O livre-arbítrio nosso é na carne. Na parte espiritual, nós não temos livre-arbítrio. É dele, pertence a ele. Ele não nos vê na carne, ele nos vê no espírito. A salvação é no espírito, mas a religião, ela vê as pessoas na carne e estão sempre apontando para os erros das pessoas e induzindo as pessoas às práticas das obras da carne, em função do medo, do terror, do pavor que eles impõem às pessoas. Mas quando a pessoa tem a mente iluminada, quando ela é espiritual, ela sabe que todas essas coisas, todas essas obras da carne, lhes são lícitas, mas nem tudo lhes convém fazer, porque tudo que o homem semeia, isto ele ceifará. E ele ceifará na carne. Tudo quanto ele fizer por meio da carne, lhes trarão consequência. Daí que nós, que estamos focados nele, sabemos que o Espírito está sempre pronto. O Espírito está sempre pronto. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 15, ele diz assim: mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, essas dúvidas
as levam a se tornarem escravas desse perverso e cruel sistema. Então as pessoas acham que tem que estar naquela denominação seguindo aquele líder com seus preceitos para serem salvas. Caso contrário, não são salvas. Eu tenho que aceitar Jesus como Salvador. É o primeiro rito que eles ensinam. Eu tenho que me batizar. É o segundo rito. Agora, como membro do templo, que eles chamam de igreja, eu agora tenho que participar da ceia. Se não praticar todas e outras mais, eu não sou salvo. Eu tenho que viver na prática das obras, cumprindo rituais, liturgia, participando de cerimoniais, fazendo, aspas, a tal obra de Deus que eles dizem, que eles ensinam que nós temos que fazer para que possamos ser salvos. E as pessoas se prendem a todas essas coisas, se tornando religiosas, se tornando pessoas farisaicas, praticando o farisaísmo, nos rudimentos da lei, dos preceitos dos homens, como se todo esse conjunto de coisas são necessárias para que as pessoas sejam salvas, quando na verdade essas pessoas são salvas, eleitas, predestinadas, propriedade exclusiva de Deus. Deus não te vê, meu amado irmão, que ainda está presa a esse sistema religioso na carne. Deus te vê no Espírito. Você é dele e nada te separará dele. Ninguém pode te arrebatar das suas mãos. Tudo que tinha que ser feito, ele já fez. Você tem que tomar posse de todas as sortes de bênção, de todas as promessas, andar e viver por fé, a cada dia crescendo, edificando e se fortalecendo em Deus. As promessas dessas pessoas, desses homens, desses líderes, são eternas. Dentre essas, a principal é a da salvação. A graça te leva a viver e andar em espírito. Ao que diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Primeiro Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Olha o que diz o apóstolo São Paulo. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Nesse corpo humano seu, habita o Espírito Santo de Deus no seu espírito. E é aí que o Espírito de Deus fez de você a morada dele, fez de você o templo dele, a habitação dele. Ele habita no seu espírito. Não é a sua matéria, não é o seu corpo, a sua carne que é o templo do Espírito Santo. Mas o seu espírito é o templo, é a morada de Deus. E é no seu espírito que ele habita. Testificando cada dia mais que você é filho dele. Nada nos tira essa certeza, essa convicção. Como as pessoas nessas instituições fazem com que as instituições tiram das pessoas e levam as pessoas a viver num dilema.
ora salvo, ora não salvo. Ora perdido, ora achado. Não tendo certeza, vivendo na incerteza, vivendo com dúvida. Eu quero te dizer, como já li, em Cristo Jesus, essa certeza não sai. Você é arraigado e convicto. Nada te rouba, nem te tira de você essa convicção. Porque essa prova, essa certeza, quem nos dá é o Espírito Santo de Deus que habita no nosso espírito, que a cada momento, a cada dia nos diz: você é meu filho e eu sou o teu pai. Ele é o pai dos espíritos. Não permita que esses líderes religiosos, não permita que pessoas que convivam com você lhe tiram essa certeza da sua salvação e coloquem dúvidas na sua mente. Saia desses alçapões, saia desses lugares, rompa de vez com esse sistema religioso. Viva a liberdade plena que Deus te deu. Não lhes deixe tirar esta certeza. Nunca lhes roubar esta certeza, lhes roubar esta convicção. A palavra da graça de Deus já te alcançou. A graça de Deus te dá certeza e convicção. Você está assentado com Ele nas regiões celestiais. Enquanto você respira, enquanto há vida em você, você está aqui, vivendo aqui neste mundo, mas certo de que a qualquer momento você voltará para junto do Pai, para junto do Pai dos Espíritos. Mesmo que você ainda continue nessas instituições, ouvindo heresias e praticando farisaísmos, preceitos dos homens, eu quero te dizer, você é salvo. Receba esta palavra, tenha esta certeza, tenha esta convicção. Você é um escolhido, você é um eleito, você é um predestinado, você é propriedade exclusiva de Deus. Se assim você crer, se assim você tomar posse, você nunca mais terá medo da morte. Você vai dizer: o morrer é ganho, o viver é lucro. Eu já não mais vivo, mas Ele vive em mim. É assim que você vai começar a proceder. Você não vai ter medo mais do diabo. O diabo é a carne. Mas a carne, você sabe que são lícitas todas estas coisas de Gálatas 5, mas nem tudo te convém fazer. Porque você é espiritual. E o Espírito está sempre pronto. E então você não se preocupa com as coisas da carne. Porque o Espírito é forte. O Espírito é forte. Em Filipenses capítulo 1, versículo 21 diz: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E no livro histórico de Mateus, capítulo 26, versículo 41, diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas você que tem a mente
iluminada, olhos abertos, que o véu não está mais sobre você. Você sabe que o Espírito está sempre pronto. E por mais que a carne seja fraca, você não será atingido por ela, porque você não vive na prática das obras da carne, porque Deus habita em você. Você é o templo, você é a morada, você é a habitação de Deus. Você adora Ele em espírito e em verdade. Você rende a Ele súplicas de ações de graça. Você anda por fé. Você vive por fé. Você não vive centrado nas coisas desta vida, mas você vive focado nas coisas espirituais, porque mesmo aqui vivendo, você está assentado com Ele nas regiões celestiais. O seu foco são as coisas do alto, o seu foco são as coisas de cima. Isso é convicção, isto é certeza. E é isso que as pessoas precisam ver em você. Você precisa andar e viver, porque Deus está em você. Deus habita em você. Ele tem te conduzido. Ele tem te conduzido. E você é guiado e dirigido por Ele. Fica aí esta palavra para a sua reflexão. Salvação, incertezas, dúvidas ou convicção? Espero que a partir de hoje, espero que ao ouvir esta mensagem, você não tenha nunca mais incerteza, nunca mais dúvida, mas tenha convicção de que é salvo. De que você não precisa de nada fazer, como nunca precisou fazer, porque você é um escolhido dele. Ele te amou primeiro, não esqueça disso. Ele te escolheu primeiro. E ele te vê, não como o homem o vê, ele te vê no Espírito. Assim sendo, eu termino dizendo: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Beijo no seu coração, forte abraço. Nós, da graça de Deus, te amamos.